Jornal do Campo. Oferecimento Piana Rural. Agora também com uma linha completa de fertilizantes. E Celita, um clássico para todos os momentos. Bravíssimo. Olá, um bom dia para você. Bem-vindo ao Jornal do Campo deste domingo, dia 6 de março. A gente começa falando sobre a produção de cana-de-açúcar em Itapemirim, no sul do estado. A colheita da nova safra começa em maio, mas os produtores já estão cheios de expectativa. O preço da cana-de-açúcar está em alta. Além disso, o tempo colaborou e a produção deste ano promete ser boa. As chuvas e o calor dos últimos dias ofereceram o clima ideal para o desenvolvimento dos pés de cana-de-açúcar no interior de Itapemirim, no sul do estado. Por aqui, as plantas estão em fase final de crescimento. Com certeza. Todo esse cenário aí de chuva e calor, né, tem favorecido muito aí os nossos canaviais. E pode ver que o resultado é isso aí que vocês estão vendo, né? Canaviais saudáveis e com crescimento excelente. Agora que está tendo muita luminosidade, eu acredito que a cana vai dar um rendimento maior, vai crescer mais, entendeu? Então nos próximos 30 dias você pode vir aqui que você vai ver um canavial bem mais desenvolvido. Além do clima ter sido o ideal para a produção, o Gilberto apostou em 5 novas variedades de cana. O objetivo é que elas, durante o período da safra, ofereçam a qualidade ideal durante todos os meses. As nossas variedades eram variedades de meio e final de safra, né? E essas variedades novas são variedades para início e meio de safra. Então, acredito que vão ter mais qualidade agora no início da safra, com essas novas variedades, né? Então, acredito que o resultado vai ser excelente. Vamos ter o início de safra já com variedades no ponto de colheita, com bastante açúcar. A região, que compreende as cidades de Marataízes, Presidente Kennedy e Itapemirim, tem ao todo 400 produtores de cana-de-açúcar. No ano passado, foram produzidas 218 mil toneladas da planta. Para este ano, a expectativa é de que haja aumento de 10% a 15% em relação ao ano anterior. A expectativa para essa próxima safra agora é de um aumento, manter ou pelo menos um aumento aí de uns 10%. Então deve aumentar um pouquinho, porque as nossas canas estão muito boas. E essas novas variedades se adaptaram tão bem aqui na região que o produtor já começa a preparar o terreno para o plantio delas, já pensando na safra do ano que vem. O que melhorou bastante ao produtor é o valor pago pela tonelada da cana. Em 2020 ficou em torno de R$ 65 a R$ 70. E no ano passado aumentou, ficando entre R$ 120 e R$ 125 a tonelada. E para a próxima safra, a expectativa é boa também. Pela expectativa de mercado, isso tudo, nós estamos acreditando que deve manter não só 2022, mas para os próximos 2, 3 anos aí à frente, deve manter esses preços bons aí. O reflexo da qualidade do preço é visto também na fábrica, que beneficia a cana. Por aqui, o maquinário está sendo preparado para a safra que começa em maio. No ano passado, foram 500 mil toneladas de cana beneficiadas em açúcar e etanol. Para 2022, deve crescer até 15% do quantitativo. Sim, a gente tem uma expectativa de aumento. Os números exatos a gente vai saber de produção de cana, a gente vai saber lá para no final de março, começo de abril, quando a gente faz o levantamento no campo mesmo dos produtos. Mas a gente espera um aumento significativo em relação ao ano passado. Por ser uma commodity, o preço do açúcar é determinado pelo mercado internacional. E a melhora no preço tem feito o produtor ficar mais feliz. Os produtores de cana, que são os produtores que vendem a cana para a gente, também receberam um preço recorde esse ano de cana, tonelada de cana. Isso reflete em otimismo, reflete em renda, reflete em maior investimento em canaviais, em aumento de produção. Isso é uma perspectiva muito boa para o futuro. A expectativa é muito boa, tanto de preço como de produção, né? Então nós estamos aguardando aí a expectativa, você vê que os produtores estão numa expectativa muito boa. Já iniciamos o plantio essa semana, então é só euforia, é só coisas boas. O
Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e o Espírito Santo está entre os estados produtores. E lógico que a gente torce para que realmente seja uma ótima safra. Vamos conferir agora como ficou o mercado do café, lembrando que foi semana de carnaval, por isso foram poucos dias de cotação. No Centro do Comércio de Café de Vitória, o Arábica tipo 6 foi comercializado na quinta-feira por R$ 1.295. Na sexta, foi cotado a R$ 1.290. O Arábica tipo 7 foi vendido a R$ 1.208 na quinta e R$ 1.187 na sexta. O Conilon tipo 7 foi cotado na quinta por R$ 745 e fechou a semana também em queda, vendido a R$ 137. Na Coabriel, o Conilon tipo 7 foi cotado apenas na sexta-feira por R$ 730 a saca. No Jornal do Campo você vai conhecer um orquidário no norte do estado com mais de 80 mil mudas. As flores produzidas aqui já são vendidas para todas as regiões do Brasil. Jornal do Campo de volta e agora a gente vai para João Neiva conhecer uma família que transformou uma atividade de lazer em negócio e há 20 anos vive da produção de orquídeas. Durante a pandemia, as orquídeas passaram a ser vendidas até pela internet para todas as regiões do Brasil. Afinal, são plantas que encantam muita gente. Uma flor delicada que encanta pela beleza. As orquídeas estão presentes nas casas de milhares de capixabas. Na família do Giliardi, o amor pelas orquídeas é coisa muito séria há quase 20 anos. Nossa história, ela começou, com meu pai. Ele começou com um hobby, e depois desse hobby ele foi colocando a parte mais comercial. A família Vancini tem um orquidário em João Neiva, no norte do estado. São aproximadamente 80 mil mudas. Eu amo, de paixão, adoro todo dia estar aqui, mais com família, do lado do esposo, de todo mundo. Geralmente o local fica totalmente florido na metade do ano. O orquidário fica bem pertinho da BR-101 e as mudas variam de 10 a 200 reais. Quem visita se encanta. É paixão, sabe? Mas é uma paixão que não acaba. Todo dia que passa, uma semana passar sem comprar uma, fica difícil. Durante a pandemia, eles também começaram a fazer vendas online e já enviaram orquídeas capixabas para todas as regiões do Brasil. E você sabe por que algumas orquídeas são mais baratas e outras custam mais caro? A gente te conta. O Giliardi estava explicando para mim que o preço cobrado por uma orquídea depende mais ou menos do tempo que demora para a primeira floração da planta. Essa espécie aqui, por exemplo, é a Vanda, que custa em média de R$ 150 a R$ 200. A primeira floração dela varia de 10 até 12 anos. O orquidário de João Neiva também tem mudas que só existem ali. Os cruzamentos genéticos deixam as flores com cores exclusivas e nomes especiais. Isso daqui eu batizei de Nossa Senhora da Saúde. Que é a padroeira de Ibiraçuma, nesse que eu Isso, é homenagem a ela mesmo. E para você que tem orquídea em casa, é claro que também tem dicas de conservação. Molhar como? Pode colocar na torneira, molhou, vazou embaixo, beleza. Nunca coloque vasinhos, pratinhos embaixo para acumular água, primeiro, que é por causa da dengue também. E segundo, o problema da umidade. Se essa umidade subir para a planta, ela pode matar. Então a orquídea tem que molhar e ser drenada. Com tantos anos dedicados a essa flor que fascina tantas pessoas, o desejo do Giliardi é ver os filhos seguindo o mesmo caminho. Eu estou dando seguimento e acredito que meus filhos também vão dar seguimento e vão ter amor também por isso, Uma ave ameaçada de extinção. Daqui a pouco você vai conhecer aqui no Jornal do Campo os mutuns. Aqui no Espírito Santo são apenas 150 indivíduos. Daqui a pouquinho, todos os detalhes.
Você já ouviu falar do mutum do Sudeste? É uma ave ameaçada de extinção. Estima-se que a população de mutum do Sudeste não passe de 500 animais no Brasil inteiro. E pela primeira vez, o Instituto Nacional da Mata Atlântica conseguiu fazer a reprodução em cativeiro. 2 aves nasceram na incubadora, na sede da instituição, em Santa Teresa. As filhotes já têm postura de bicho grande. Desbravam o viveiro, que é só delas. Essas são 2 verdadeiras obras do destino. Quase milagres mesmo, inesperadas. São filhotes de mutum do Sudeste, uma espécie brasileira ameaçada de extinção. Significa uma esperança para a espécie de continuar se perpetuando, né, se continuar existindo ela na natureza, para que nós possamos conhecer um pouco mais, né, sobre essa espécie, possamos, né, vê-la um dia em vida livre. Então é praticamente uma esperança de que a espécie não vá se extinguir no futuro próximo. Nossa equipe veio acompanhar a pesagem dessas pequenas. Saúde em dia e desenvolvimento acima das expectativas para quem tem cerca de 3 meses de vida. As irmãs nasceram aqui, em cativeiro, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, que fica em Santa Teresa. A gente fez recentemente, né, exames parasitológicos, né, de sangue, e elas não estão com nenhuma, né, patogenia, então elas estão bem. Estão crescendo, né, conforme esperado, então assim, diariamente, né, a gente tem pesado elas, então elas estão realmente em fase de crescimento. Um mutum adulto, ele chega a pesar 3 quilos, 3,5 kg, elas estão com 1 quilo. A alimentação dos filhotes é a mesma dos adultos. Comem folhas bem verdinhas, frutos e sementes. Com elas não tem tempo ruim, são boas de bico. E os exames e acompanhamentos são constantes para ficarem bem nutridas, ter fortalecimento dos ossos e musculaturas. Elas irão só se desenvolver, tá? Elas vão ficar com essa mesma cor de pena, só que elas trocam de pena todo ano. A reprodução só ocorre daqui a 2, 3 anos, quando elas atingem a maturidade sexual. As pequenas vão ficar no museu para mostrar a importância dessa espécie que só existe no Brasil. A visitação é gratuita. E o Espírito Santo tem destaque quando o assunto é a preservação. Existem 150 animais em solo capixaba. Em todo o país, são cerca de 500. As filhotes de mutuns foram guerreiras para nascer. Olha aí os ovos. Grandes comparados aos de galinha, as primas distantes. Eles foram colocados em incubadoras. Ano passado, um belo dia, nós chegamos aqui para tratá-los, né, como a gente faz diariamente para colocar alimentação para eles, e nós encontramos um ovo. E falamos, nossa, um ovo, vamos deixar aqui para ver o que acontece. E deixamos com o grupo o ovo. E esse ovo amanheceu no dia seguinte já quebrado. A gente acredita que possivelmente eles próprios, né, ao caminharem, ao pisarem, quebraram os ovos. Mas aí, para nossa surpresa, alguns dias depois, outro ovo. E aí pensamos, por que não retirarmos esses ovos e colocarmos numa chocadeira, numa incubadora artificial e ver o que acontece. E assim o fizemos, colocamos num aparelho e ficamos acompanhando para saber o que ia acontecer. E acompanhando no dia a dia, a gente conseguiu notar que esse ovo realmente estava fértil e que em algum momento algum filhote iria nascer. E aí diariamente nós acompanhávamos até que 30 dias depois do recolhimento desse ovo, nasceu o primeiro filhote. Olha só o tamanhozinho delas com poucos dias de vida. Bem diferente de hoje. Cresceram e cresceram muito. Mas quem são os mutuns? Os mutuns, eles são aves grandes, como vocês estão vendo, né? Eles são parecidos com uma galinha. Então, realmente, eles são parentes, né, da galinha. E eles vivem, por isso, mais próximos do solo. Então, durante o dia, eles normalmente caminham pela mata, se alimentando, né? Buscando os frutos, buscando as sementes. No entardecer, é que eles se empoleram com mais frequência, justamente para evitarem serem predados ou servirem de alimentos para os felinos, por exemplo, que são os grandes predadores que consomem esses animais. Então, no fim da tarde, eles conseguem se empoleirar e subir nas árvores, mas não árvores muito altas. São sempre arbustos, árvores um pouco mais baixas. Os mutuns são encontrados nas áreas de Mata Atlântica do norte do Rio de Janeiro até a região sul da Bahia. Eles vivem sozinhos, em casais que se reproduzem, ou em grupos de até 4 indivíduos, mas com apenas um macho. Por sinal, é fácil entender a diferença entre eles. Ele tem o bico vermelho e o peito branco.
Já as fêmeas têm o peito com cor diferente, bico escuro e esse tupete aí todo estiloso em preto e branco. A Flávia é ornitóloga, especialista no estudo, na observação das aves. Ela conta que os machos são mais territorialistas e emitem esse som aí, principalmente durante o período de reprodução, para atrair as fêmeas. É claro que a preservação dos mutuns tem um papel extremamente importante para que eles voltem a ser uma ave conhecida e muito presente aqui no nosso país. Mas eles mesmos, os mutuns, têm um papel fundamental na preservação do meio ambiente e no combate ao desmatamento da Mata Atlântica. Isso porque eles ficam boa parte do dia assim, ciscando, comendo as sementes. E quando vão para outros locais, as fezes acabam fazendo a semente de uma outra árvore que vai nascer. Tudo isso um benefício para todo o meio ambiente. Mas elas não conseguem mudar o cenário de ameaça à extinção sozinhas. As principais ameaças para o mutum hoje são duas. A primeira delas é a perda de hábitat, ou seja, diminuição da quantidade de áreas de florestas, que são as áreas que eles precisam para viver, para construir o seu ninho, para achar o par reprodutor, para conseguir desenvolver novos filhotes. A segunda pressão vem de causa humana, nossa, que é a caça ilegal para comércio, né, de sua carne. Então, os mutuns são caçados para alimentação. As duas ameaças em conjunto é que fizeram com que a espécie hoje seja considerada criticamente ameaçada. Esses 4 adultos aí nasceram em cativeiro. Por isso, a reintrodução deles no meio ambiente é tão difícil. Eles vão continuar aqui conosco em cativeiro, porque eles já estão em cativeiro há muito tempo. Então, a reintrodução, né, a soltura de um animal que já está há bastante tempo em cativeiro é um processo muito mais demorado. Então, a ideia é que a gente mantenha eles aqui, que eles possam continuar, né, a se reproduzir em cativeiro, gerar novos descendentes, e aí esses descendentes a gente possa encaminhar para algum projeto de reintrodução para que a gente possa ter mais mutuns em vinda livre. Então, eles têm um papel fundamental para a gente, que é de exatamente produzir novos filhotes. E a gente manter o que a gente chama de população de segurança. É quando a gente faz novos filhotes para que eles possam ser soltos na natureza. A preservação e recuperação dos mutuns do Sudeste é um processo lento, mas que depende de todos para ter sucesso. A importância de que a gente mantenha esses animais aqui, a gente pode, né, trabalhar, né, exatamente esse assunto, né, com crianças, né, com professores, né, com o público que visita o Instituto. Então a gente pode utilizar, né, digamos assim, a presença delas aqui para indicar a importância que eles têm na natureza. A caça do mutum do Sudeste é ilegal no Brasil e a espécie está oficialmente na lista de animais ameaçados de extinção. Os 2 filhotes estão em viveiros que podem ser vistos pelo público no Instituto Nacional da Mata Atlântica, que fica no Museu Melo Leitão, em Santa Teresa, e a visitação é de graça. Por hoje, o seu Jornal do Campo fica por aqui. Tenha um ótimo domingo. Te espero de novo no domingo que vem. E lembrem, aqui fala quem faz. Tchau, tchau. Jornal do Campo. Oferecimento Piana Rural. Agora também com uma linha completa de fertilizantes. E Selita, um clássico para todos os momentos. Bravíssimo!